Bom dia a todos, bom dia. Meu nome é Carolina Saldanha Ures, sou presidente da Câmara Britânica aqui em São Paulo e queria agradecer a todos pela presença aqui nessa nova conversa. Hoje vamos tratar do webinar que vai mencionar o marco legal das startups na prática, na próxima hora, até meio-dia. E eu queria usar esse primeiro momento para a gente falar um pouquinho sobre a Britiam. A missão da Britiam é ser referência da comunidade empresarial do Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum para incrementar o comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. Estamos presentes em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Paraná e em Minas, e a nossa associação permite um networking com executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido. A gente tem diversos grupos de discussão e comitês, são frentes que a gente exibiu no primeiro slide, no slide de abertura, e os líderes de cada um desses comitês estão também indicados no nosso site, o site da Câmara Britânica, que é www.britiam.com.br. Primeiramente, eu queria agradecer também aos associados mantenedores da Britiam, cujas marcas estiveram amplamente divulgadas no slide de abertura desse webinar, ao time da Britiam que foi envolvido na organização desse webinar, que parece tudo fácil, mas na verdade existem inúmeros detalhes que a gente sabe o quanto eles sofrem. Ontem até o final do dia a gente estava organizando esse encontro. E, obviamente, o Luiz Guilherme, o Dr. Luiz Guilherme Primos e o Dr. Paulo Tedesco, que foram os visualizadores desse evento, são absolutamente essenciais para o desenvolvimento desses conteúdos que a gente tem trazido, que são bastante inovadores, e o Dr. Leonardo Martins e a Paula Abreu, que são os presidentes e vice-presidentes dos comitês legais, tanto em São Paulo quanto no Rio, são os líderes aí dessa empreitada. Queria também agradecer o time interno da Britiam pelo suporte necessário à organização do evento e queria agradecer imensamente a nossa ilustre palestrante, de quem eu sou fã incondicional, a Tami Marcato, sócia diretora da KPMG, e ela vai trazer para vocês um conteúdo exclusivo que eu espero poder absorver e rever no nosso canal do YouTube. Toda essa conversa vai ficar gravada no nosso canal, como todos os nossos webinars. E eu passo a palavra para o Paulo. Bom evento para todos. Obrigado, Carol. Bom dia a todos e obrigado pela participação em mais esse webinar da Britiam, que está sendo transmitido pela plataforma Zoom e pelo nosso canal do YouTube. Como já dito pela Carol, nossa presidente aqui em São Paulo, infelizmente não teremos mais a participação do deputado Vinícius Poit. Ele foi convocado de última hora para uma reunião urgente na Câmara dos Deputados, e em função disso não pode estar presente aqui conosco hoje. Então, o presidente do Comitê Legal da Britiam no Rio de Janeiro, já também anunciado pela Carolina, o Leonardo Martins, vai fazer inicialmente uma contextualização do marco legal das startups e, em seguida, nós teremos uma conversa com a nossa convidada Tami Marcato sobre os aspectos práticos dessa lei. Se houver tempo, nós faremos aos convidados perguntas vindas da nossa audiência. Lembrando que essas perguntas só poderão ser feitas por associados da Câmara Britânica e deverão ser enviados através do Q&A da plataforma Zoom. Não será possível efetuar perguntas pelo YouTube, pois o chat do canal não é moderado durante o webinar. Ao perguntar, nós pedimos aos associados que se identifiquem, mencionando seu nome e a empresa que representam. As perguntas estão sujeitas à moderação do Comitê Legal e pedimos antecipadamente desculpas caso alguma pergunta não seja apresentada à expositora hoje em função do tempo ou alguma outra circunstância que nos impeça de trazê-la no ambiente da exposição ao vivo. Eu passo a palavra agora ao Luiz Guilherme Primos, o presidente do Comitê Legal da Britiam em São Paulo, para a apresentação dos palestrantes. Obrigado, Paulo, e bom dia a todos. Bem, a Tami Marcato, como estava aparecendo aí, ela é sócia diretora da KPMG
participou da criação e desenvolvimento da KPMG Distrito LEAP e atualmente lidera projetos focados em resolução de problemas e transformação de empresas. Em paralelo, ela auxilia a KPMG no seu próprio processo de transformação e lidera a iniciativa de Foresight da KPMG. Atua em multinacional com análise de dados para fins estratégicos, num banco multinacional da parte de gestão de contas corporativas High Middle, e empresas nacionais de setores emergentes, com foco na jornada do consumidor. Trabalhou em startup em Berlim, onde desenvolveu e gerenciou uma linha de negócio, além de ter estruturado e implementado um plano de expansão com efeito de rede para uma empresa de educação online. Já empreendeu 2 vezes e teve o exit de sua startup para uma empresa na Índia. Então, como já disse a Carol, né, ela tem vasta experiência no assunto, é uma grande autoridade e tenho certeza de que esse webinário, o conteúdo do webinário vai ser muito bom para todo mundo. Então, e como já anunciado pelo Paulo, eu passo agora a palavra para o meu amigo Léo Martins, que é o meu homólogo no Rio de Janeiro, presidente do Comitê Legal, que vai fazer a contextualização do Marco Legal das Startups, Lei Complementar número 182 de 2001. Obrigado e bom evento. Obrigado, Luiz. Bom dia a todo mundo. A ideia aqui, não sou deputado e não vou fazer as vezes aqui do deputado. A minha ideia aqui é justamente passar rapidamente uns 3, 4 slides com alguns tópicos, uns highlights sobre o marco legal da startup, algumas ponderações, algumas críticas e para passar a peteca para a Tami, é ela que a gente quer ouvir, é ela que sabe tudo aí de startup, do marco legal, então, assim, o tempo dela é mais do que precioso. Mário, eu não sei se a gente já está com a projeção dos slides, são 4 slides, eu vou percorrê-los rapidamente, então, acho que tem um slide anterior, Mário, vê só para mim. Não? Então, deixa que eu falo aqui. Bom, falar de marco legal da startup no Brasil é super pertinente a temática, porque o Brasil, como você sabe, é um país que, para empreender, você precisa ser mais do que corajoso, você precisa ser literalmente aventureiro. Então, o marco legal da startup, ele vem nesse espírito de justamente trazer um pouco de segurança jurídica, tanto às próprias startups quanto aos próprios investidores. E por que um pouco de segurança jurídica? Porque as startups, de fato, já existiam aqui no Brasil, mesmo antes do marco legal, lembrando que Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Minas e Paraná já são estados que possuem um celeiro considerável de startups, algumas delas já alcançam cifras aí de valor de mercado superior a $1 bilhão, então não são pequenas startups, são startups já consolidadas e de sucesso, mas ainda há muito espaço. E por que digo que há muito espaço? O Brasil ele está na posição 62 entre 131 países do Índice Global de Inovação. Então, assim, você vê quanto tem de espaço no Brasil para incremento de inovação. E a startup nada mais é do que o veículo para viabilizar esse gap de inovação que há aqui no Brasil. Então, quando veio o marco legal, obviamente um grande debate se instaurou no parlamento brasileiro, ele foi o projeto originário, ele foi um pouco mutilado, vamos dizer assim. Eu acho que a Tami vai entrar mais no detalhe das críticas aí ao que foi feito na mutilação, e seria ótimo ter ouvido o deputado nessas questões, mas a lei complementar ela vem nesse contexto, de trazer um pouco mais de segurança, de tapar esse gap ou diminuir esse gap de inovação que o Brasil tem. O momento é absolutamente oportuno, porque a gente está num momento de juros baixos no Brasil, e com esse gap de inovação, ou seja, a gente tem 2 fatores que unem a fome e a vontade de comer. Então, é literalmente um momento para a atração de startups no Brasil, e com a vinda dessa legislação, de fato, os investidores, especialmente os investidores anjos,
né, consegue minimamente ter um pouco mais de segurança a fazer esses investimentos. Então, falando um pouquinho já da lei, ela traz um conceito legal de empresa inovadora, né, e algumas condições para você se enquadrar como uma startup, né, traz os limitadores, né, então, assim, esse Inova Simples, né, ela traz um conceito legal no artigo 4º, que basicamente diz que são enquadradas como startup as organizações empresariais ou societárias nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação e novos modelos de negócio, tá? Mas aí, logo em seguida, ela traz algumas qualificações, né, que ela acaba, né, limitando muito o alcance, né, do que seria uma startup no Brasil. Por exemplo, ela traz a limitação de que uma startup não pode ter receita bruta superior a 16 milhões ano e não pode estar registrada no CNPJ há mais de 10 anos. Então, em arremate, basicamente, o conceito legal trazido pelo marco legal, tá, é de que é uma empresa recém-constituída, né, inovadora, disruptiva, né, que vai desenvolver algum modelo de negócio novo, tá, mas ela não pode ser uma empresa já existente há muito tempo. Então, ao fim e ao cabo, o marco legal, né, ele protege quem? As startups que estão, né, sendo incubadas agora, né, aquelas já em andamento ou já numa fase mais desenvolvida, acabam, em algum momento, ultrapassando, seja o limite de 10 anos de existência do CNPJ ou o limite de receita bruta. A lei traz uma proteção aos investidores, e isso é bastante positivo, esse ponto. É uma dúvida que se tinha antes do marco legal, e era uma dúvida muito séria, especialmente aos investidores, era se um aporte numa startup eu me tornaria automaticamente sócio dela, naquele empreendimento. Então, se eu fizesse aportes em várias startups ao mesmo tempo, eu seria sócio de N empresas. Então, isso era um risco, uma zona cinzenta bastante grande para os investidores, e que a lei complementar ela veio trazer uma luz, dizendo assim, olha, você não vai ser investidor dessas companhias, desde que você se utilize dos instrumentos de aportes ali previstos. São debêntures, contratos de opção, então está tudo bem regulamentado para justamente o quê? Dar a tranquilidade que o investidor está fazendo ali um papel literalmente de apenas investir naquela companhia, né, e lá na frente ele pode fazer a opção de se tornar ou não sócio dela. O marco legal traz também uma simplificação para as SAs, né, para as startups constituídas como SAs, que é um modelo de negócio muito utilizado pelas startups, mas que pela lei societária brasileira é um tipo de ação de sociedade, né, que tem um compliance muito grande. Então, assim, a lei complementar ela permite, então, que uma startup possua uma diretoria composta de um diretor só, que os livros dela, ao invés de serem eletrônicos, podem ser por meios menos burocráticos ou mais facilitados, vamos dizer assim. Então, assim, isso diminui, por certo, o custo de conformidade, que é tudo que se precisa pensar quando se fala numa startup, que é alguém que está iniciando um negócio disruptivo, inovador, e que normalmente começa com pouco ou com nenhum capital. Então, assim, qualquer redução de custo é sempre bem-vinda quando se fala de uma startup. A lei ainda traz o conceito de sandbox, né, que é a criação, né, de um ambiente regulatório experimental, né, com condições simplificadas para justamente os órgãos públicos, né, se utilizarem dessas entidades, dessas startups, nos seus negócios. Então, isso aqui é um fomento enorme, né, para as startups poderem prestar serviço aos órgãos governamentais de forma simplificada, obviamente mediante autorizações, né, mas aqui a gente já tem alguns exemplos, né, postos à prova, né, a CVM, o Banco Central, o SUSEP, todas elas já se utilizam de startups nas suas atividades. Então, assim, é algo que veio para ficar. E legal do Sandbox, que é um instituto, né, que veio, né, foi criado no Reino Unido. Então, assim, é uma experiência britânica que está sendo aí incorporada à legislação brasileira. Acho que a gente pode ir para o próximo slide.
aí. Tá? Tem um regime simplificado de teste de soluções inovadoras, né, que é justamente, né, a possibilidade das startups estarem sendo utilizadas pelos órgãos públicos, né, para desenvolver ferramentas inovadoras no próprio processo de gestão das empresas públicas. Esse segundo bullet é muito interessante. Ele permite, né, algumas empresas no Brasil são obrigadas a investir em P&D, em pesquisa e desenvolvimento de novos negócios, novas tecnologias. Eu coloquei como exemplo aqui as empresas de energia, de petróleo e gás. Empresas de petróleo e gás, por exemplo, comum de você chegar numa empresa e tem um laboratório mega, né, futurística dentro da companhia, que é justamente para cumprir o requisito legal, né, de destinação de uma parte do lucro à pesquisa e desenvolvimento. E o marco legal permite o quê? Que essas empresas, obrigadas por lei a investir, tá, em P&D, investam em startups. Então, assim, certamente isso vai ser um canal de muito fomento, né, ao desenvolvimento das startups aí em início de negócio. Prevê uma licitação simplificada, o marco legal, tá, com dispensa de algumas exigências legais. Então, assim, é uma licitação mais abreviada, menos burocrática. Dispensa, por exemplo, a certidão negativa de débitos e, porém, a certidão previdenciária. Aliás, no previdenciário, acho que é um marco legal, deixou muito a desejar, não no previdenciário, mas no trabalhista em si. Acho que o marco legal deixou essas questões, tanto tributárias quanto trabalhistas, de lado. E a própria exigência da certidão previdenciária bem demonstra isso, né? O apego do legislador brasileiro ainda a essa proteção demasiada, né, aos trabalhadores, lembrando que as startups, né, mundo afora, elas acabam sendo, né, empresas com um dinamismo que acaba não casando, e acho que a Tami aí pode falar até por experiência própria, com essa amarração do vínculo de emprego e etc., e a gente vai falar um pouco disso mais lá na frente. O critério de solução da licitação é muito interessante. Ele não é preço, como é normalmente, preço e qualidade técnica. Os critérios para verificação de quem vai ganhar o certame, a licitação, considera o potencial de resolução do problema, para a administração pública, a viabilidade do modelo de negócio, apresentada, a demonstração comparativa do custo-benefício entre as opções equivalentes. Então, assim, é um critério de licitação, de eleição do vencedor totalmente inovador, e acho que bem em linha aí com o que realmente as startups têm a oferecer. Em consequência do certame, se firma esse contrato público para soluções inovadoras, que ele tem a vigência de 12 meses prorrogáveis por igual período, com limite de receita de 1.600.000 nesse período, e após esses 24 meses, ou 12 meses de vigência do contrato público, a administração pode firmar um contrato para fornecimento do produto ou da solução criada por aquela startup, sem licitação, por um prazo de até 48 meses, com limite de faturamento máximo de 8 milhões. Então, assim, também me pareceu bastante interessante essa questão da licitação pública. Acho que podemos ir para o próximo. E esse aqui é o meu último slide, já para deixar a provocação para a Tami. Algumas questões que ficaram de fora, então, da regulamentação, foi a ausência de estímulo tributário. O marco legal não trouxe nenhum estímulo tributário. Por exemplo, uma isenção ou algum tratamento diferenciado para os aportes feitos pelos investidores. Seria de bom tom que houvesse. A neutralidade tributária para investimento é sempre desejável, especialmente no investimento numa startup, que é de alto risco. Alto risco por quê? Porque é um desenvolvimento de uma nova ferramenta. Pode dar certo ou pode não dar. Então, assim, seria de bom tom que houvesse. Havia no projeto de lei uma compensação, por exemplo, de que se um determinado investidor anjo tivesse ganho num investimento numa startup X, tivesse perda num outro investimento na startup Y, ele pudesse compensar esse ganho com a perda. Isso foi vetado durante os debates parlamentares,
e realmente a neutralidade tributária ficou de fora do marco. Que houve, no fim e ao cabo, foi a criação de um regime especial para as startups, né, com essas regras todas, e aqui eu estou sendo muito breve para fazer só um rápido apanhado aí para nos posicionar, né, e ao se criar um regime, né, especial, vamos dizer assim, você acaba trazendo já mais complexidade, porque as empresas, as próprias startups, vão ter que ficar ali cuidando. Olha, meu faturamento está chegando em tantos milhões, estou dentro, estou fora, meu CNPJ está perto de 10 anos, não está. Então, são questões que acabam trazendo, sim, complexidade e ainda risco às atividades das startups. E os dois últimos pontos são pontos trabalhistas, que eu já até comentei, que também ficaram de fora. Né? Seria de bom grado que houvesse a permissão no marco legal das startups se utilizarem do stock option para atrair talentos. Né? É um instrumento mundialmente utilizado, né, nesse tipo de empreendimento, né, que você tem talentos com muito expertise, muito gabarito, com muita inteligência embarcada, e muitas vezes a startup em si não tem recursos financeiros a oferecer a esses talentos. Então, assim, ficou uma pena essas questões trabalhistas terem ficado de fora. Então, Tami, com isso eu boto o meu microfone no mudo, te passo a palavra, né? Queremos te ouvir aí, a tua experiência e tudo que você tem a dividir conosco aí sobre o marco legal. Joia. Quer falar um pouquinho, Tami? Pode falar, Luiz, que é isso? Na verdade, agora a gente inicia as rodadas, né, aqui de perguntas, né? E, assim, pegando carona, a gente já viu aqui pela apresentação aqui do Léo, né, que a lei começa acertando na definição do conceito de startup, né, que é quanto à incerteza do modelo de negócio, mas ela estabeleceu esses requisitos aí para o enquadramento, né, sobre requisitos objetivos, vamos dizer. Qual que é a consequência prática disso? Ótima pergunta, e, Renato, ótima apresentação também. Primeiramente, bom dia a todos, um prazer estar aqui, obrigado, né, Bridgem, pelo convite. O que acontece, né? A gente precisa lembrar, e aqui eu não tenho informação jurídica, né, mas uma das grandes coisas, talvez, que a gente olha, quando a gente olha para o legal, é a intencionalidade que isso nasce, né? O que a gente quer fazer? O que começa, o que é escrito e todas as coisas que foram aprovadas ou foram aprovadas, né? Isso vai mudando na curva do tempo, mas a gente precisa lembrar o que a gente tem antes desse marco legal ser aprovado. Como o Leonardo trouxe, a gente tinha um mundo já acontecendo, né? A gente tinha startups rodando, a gente tinha pessoas fazendo investimento nisso, a gente tinha pessoas tomando risco para isso. E a gente começa a ter que dar um pouco de estrutura. Então, o marco legal, ele vem com essa intencionalidade de começar a dar estrutura para o que a gente está discutindo. Então, primeiro ponto é trazer uma definição sobre o que é startup. Aqui, sem trazer o certo ou errado, como o Leonardo bem trouxe, a gente vê uma descrição drivada por tamanho. Ou seja, eu tenho critérios para definir o que é uma startup que se moldam numa operação recente, que se moldam na característica de inovação. E aqui é interessante, porque quando você regula lá pelo Simples Inovação, você precisa ter dentro da tua descrição que você está vinculado a um novo modelo de negócio, né, que você está buscando essa nova oferta, mas, ao mesmo tempo, você tem essas limitações, seja de faturamento, seja de tempo. Quando a gente começa a olhar para o que o mundo tem chamado de startups, a gente tem essa dicotomia, tá? Quando a gente olha para o dicionário ele tem duas definições. Startup é para começar algo novo e startup pode ser algo recente, ou seja, acabou de começar, e daí você tem um trigger de tempo. Quando a gente começa a olhar o que o mercado traz como principais configurações, eu particularmente gosto de algumas definições, mas tem duas definições muito famosas no mercado, que é uma das definições que a gente se aproxima. Tem uma do Steve Blank. Para quem não conhece o Steve Blank, ele é o pai da Customer Experience, que acabou influenciando o livro da Startup Enxuta, do Eric Ries,
trazendo todo esse conceito de startup e aplicação disso nas corporações. E ele fala que a startup é uma organização que busca um modelo de negócio, ele traz duas características, repetível e escalável. E aqui é bem importante a gente trazer esse contexto o que a lei está trazendo. Como a gente está falando de inovação, eu estou buscando dar essa escala, eu estou buscando aplicar estes novos conceitos para dentro da escala. Eu não estou caracterizando isso como uma coisa recente em tempo. Ela está trazendo um fator novo, por isso vinculado à inovação. E daí, baseado nisso, surge um outro conceito que o mercado gosta bastante também. Estou compartilhando para vocês como é que a gente tem visto no mercado, no dicionário e também no conceito dentro do marco legal, é que a gente trava o propósito da startup nascer. Então, por que você tem uma empresa que tem essas características, né? Então, a gente está buscando, o que a startup olha? Resolver um problema onde a solução não é óbvia e o sucesso não é garantido. Então, essa definição, ela está olhando, eu tenho um fator de inovação, eu estou fazendo novo, e por isso não existe uma obviedade do que eu estou propondo. Em contrapartida, isso tem risco. Por quê? Porque eu estou fazendo novo. E daí, voltando na tua pergunta, Luiz, o que são as outras coisas que faltam no mercado, né? Toda essa figura do tipo de investimento. Então, o Leonardo trouxe muito bem. Nós configuramos o investidor anjo, então nasce essa figura, um grande ganho, né, para os investidores foi essa separação, foi você poder ter o direito de decidir ter equity, porém não ter as obrigações de ter equity neste momento. Então, mútuos conversíveis, debentures, então todos os mecanismos que eram utilizados, eles estão, né, dispostos dentro da lei, eles estão configurados como opcionalidade, né? Então, ele traz essa tua possibilidade de estar envolvido, mas não necessariamente a responsabilidade jurídica de ser acionista. Então, isso foi bem resolvido. Em contrapartida, assim como outros investimentos de risco, eu não consigo fazer a compensação, caso eu tenha uma perda dentro do meu investimento, olhando isso para portfólio. Então, a gente consegue ter alguns avanços, olhando de novo para a intencionalidade. Então, eu começo a dar nome para as startups, o que são, pelo menos um primeiro conceito, começo a trazer esses stakeholders que, né, estão ao redor, que fazem esses impulsionamentos de investimento, mas, ao mesmo tempo, algumas outras coisas não foram tão bem resolvidas. Seja essa compensação tributária, seja como é que o Leonardo também trouxe do stock options, ou seja, eu estou conseguindo ter um investimento do investidor anjo, mas não necessariamente eu tenho um mecanismo de investimento da startup para com os seus colaboradores, que é um mecanismo de atração. E só um último ponto que eu acho que é para frisar também, o Leonardo trouxe muito bem, como você tem um vínculo muito grande entre investimento e equity para as startups, principalmente nessas fases de bootstrapping, para trazer esse primeiro capital. O Marco, ele trouxe uma redução em alguma das coisas que era obrigado, né, para as SAs. Então, essa parte de tirar o custo, né, tirar o burden de você ter que fazer publicações em veículos físicos de mídia massiva e mudar isso para eletrônico, isso é bem positivo. Mas, em contrapartida, algumas outras coisas que ainda são entraves não foram revistas, como a necessidade de um conselho fiscal, a necessidade de um intermediário para dentro dessa abertura dessa sociedade, a forma de você precificar esse equity. Então, acho que talvez aqui a resposta, Luiz, de forma mais precisa, seja grandes avanços, intenção de trazer essa conversa para a mesa surgiu, e agora a gente precisa, né, continuar olhando para isso e quais são as oportunidades que surgem. Muito bem. Tami, obrigado por essas considerações iniciais. Acho que a resposta foi super completa e nos dá um ótimo panorama a respeito do que seria um tratamento legal mais generoso ou pelo menos mais compatível com a realidade do que é a atuação das startups hoje. Pensando ainda nesse talvez movimento razoavelmente comedido do legislador, me parece interessante a gente fazer um contraponto com a relevância das startups na economia, né? Porque a gente teve aqui, de alguma maneira, estamos explorando uma possibilidade, uma viabilidade de um crescimento econômico, ou de vermos aqui frutos decorrentes desse tipo de investimento.
Mas muitas vezes me parece, ao menos, que a ideia da repercussão econômica das startups, às vezes ela está diminuída ou não é proporcional ao que elas efetivamente são hoje, né? Você teria elementos para nos dizer um pouquinho melhor o que representam as startups hoje na economia, qual o papel delas em termos de proporção, em termos de relevância no dia a dia da economia? Legal, ótima pergunta, Paulo. Aqui a gente talvez não tenha um recorte específico, pelo menos que eu não tenha conhecimento no momento, de quanto do percentual do PIB a gente está olhando por causa exatamente dessa definição nova de quem que é startup e a limitação dela dentro dos 16 milhões. Então, a gente acaba perdendo o que o mercado considera como startup, ele vai estar diluído dentro do nosso PIB em si. Mas eu posso trazer ordens de dimensão para vocês, para que a gente comece, né, a ter ideia dos espaços que nós temos com startups. Então, eu dei uma olhada, né, para pegar o número talvez mais próximo do atualizado para vocês. Hoje, no Brasil, a gente tem em volta de 18 mil startups. E aqui, 18 mil olhando para o conceito, startups, empresas que estão buscando solucionar problemas onde a solução não é clara e o desfecho é incerto. Então, né, não necessariamente a definição de solução do marco, mas sim como o mercado enxerga. Aqui a gente também tem o aparecimento de dados como São Paulo, ele já ultrapassou como cidade, né, na visão de unicórnios, ou seja, startups que têm valuation a partir de $1 milhão, cidades como Seul, como Amsterdã, como Hong Kong, e até mesmo algumas cidades dos Estados Unidos, como Miami. Então, nós começamos a ter uma tração como país dentro do ecossistema global. Em contrapartida, quando a gente olha o espaço para crescimento, e daí vamos pegar, né, talvez a maior startup conhecida latino-americano que recebeu aporte, né, o Nubank recebeu aí recentemente um grande aporte, fechando num valuation de 30 bilhões, se eu não me engano. Então, a gente começa a ter essa flutuação dessas novas empresas, né, esses modelos de negócio mais disruptivos, trazendo essa movimentação de investimento e gerando valor. O Nubank acabou de anunciar, né, essa primeira conversão de faturamento para o positivo. Só que quando a gente olha para o que está acontecendo, os números que a gente tem, só dando também contexto para vocês, o maior ecossistema, quando segmentado, é o ecossistema de fintech. A gente já ultrapassou 1.000 startups só voltadas a serviços financeiros. O segundo ecossistema que vem é o ecossistema de health techs, que está chegando a 1.000 startups. A gente deve ter, a última vez que eu vi, entre 1.200 e 1.300 fintechs em si. E health tech, na última análise que a gente fez, né, baseado no banco de dados da Distrito, a gente estava chegando em 970, então já beirando. Então tem uma grande evolução desses crescimentos, startups de todos os níveis de maturidade, de todos os níveis de posicionamento e oferta, e a gente pode debater um pouco mais do que é isso, mas sem perder essa dualidade do marco entre startup e empresa que está ofertando esse valor e o fluxo que está vindo. Eu peguei um dado para trazer para vocês, só para a gente ter dimensão do espaço que nós ainda temos. Quando a gente compara o nível de investimento que nós temos em startups no Brasil, olhando para os Estados Unidos, eu peguei esse dado do Anjos do Brasil. Então, a gente tem uma representação de 0,7%. Então, a quantidade que tem nos Estados Unidos versus a quantidade que tem no Brasil, a gente tem 0,7%. Só que quando a gente olha PIB contra PIB, nós representamos quase 10% do PIB americano. Ou seja, a gente tem 9,3% de espaço para vincular tamanhos de economias a tamanhos de investimentos. Então, esse é o tamanho da importância de trazer este assunto para o marco legal. Ou seja, como é que a gente pode impulsionar essa economia? Como é que a gente pode trazer novas ofertas de mercado? Como é que a gente pode, através da startup, encontrar novos mecanismos de geração de valor? E aqui é importante frisar, Paulo, para fechar a pergunta, né? Onde é que a gente ganha com isso? Eu sempre tive um conceito de que cada vez mais a gente está trabalhando para um universo de briga por quem oferta o melhor valor para o cliente. Não importa se isso é uma startup, não importa se isso é uma corporação de 100 anos, não importa se você tem tecnologia ou não tem, apesar de que é muito difícil brigar no mundo de hoje sem tecnologia. Mas o que acaba acontecendo é que nós precisamos ser detentores dessa geração de valor. E cada vez mais nós estamos vendo corporações trabalhar em conjunto com startups, co-criar com startups,
virar uma startup ou ter a intenção de virar uma startup. E daí vou usar o clichê aqui da frase famosa da Amazon, né? Todo dia é dia 1, ou seja, para a própria definição da Amazon, ela continua uma startup, porque é sobre o modelo que você imprime e não necessariamente o tamanho que você tem. Então, aqui a provocação é, qual que é o tamanho do impacto? Cara, que todas as empresas sejam startups, não pela definição do seu tamanho, mas sim pela capacidade de geração de valor e essa iteração constante. Interessante, Tami. Uma questão, assim, Tami, eu não sei se... Eu fico vendo a ideia de sandbox e pensando lá no que já se construiu lá fora, e você já teve a oportunidade de participar de startups lá fora, e, obviamente, nesse ambiente de sandbox. Como é que você vê a aplicação? Eu entendo que a ideia do sandbox, especialmente para a iniciativa pública, é um caminho sem volta, né? E, assim, como é que você acha que isso vai ser aplicado para as cidades inteligentes? Eu sei que acho que aqui no Brasil, né, assim, pelo que eu andei lendo, eu acho que é o Amapá, curiosamente o Amapá e Curitiba, né, que é sempre uma cidade sempre inovadora, né, em termos de mobilidade e etc., né, já se utilizam de sandbox aí para tornarem cidades inteligentes. Mas como você vê isso aqui no Brasil e quando você acha que a gente, brasileiro, vai começar a sentir, a presenciar o impacto desses investimentos em sandbox nas cidades inteligentes? Ótima pergunta, Leonardo. Eu acho que eu vou tomar a licença, talvez, antes de te responder especificamente, trazer a importância do sandbox, né? E por que isso é uma coisa e por que o marco legal trouxe a sandbox? Como a gente estava discutindo no começo, a startup, em seu conceito fundamental de posição de negócio, ela está olhando para fazer algo novo. Consequentemente, fazer algo novo significa trazer riscos, porque você está fazendo o desconhecido. Então, você não necessariamente sabe o que vai acontecer a partir de você fazer isso. Os primeiros sandbox que nós vimos, não é por coincidência, estão em ambientes regulados. Então, você tem o sandbox da CVM, você tem o sandbox do Bacen, você tem o sandbox da SUSEP, né, que regula seguros. Por quê? Porque para que a gente crie espaço para descobrir o novo, a gente precisa saber o tamanho do risco que a gente está disposto a correr. Esse é o grande papel do sandbox. Eu crio um espaço, né, e aqui a tradução literal é aquelas caixinhas de areia, normalmente utilizadas para criança, porque assim, eu te coloco ali. Dentro daquela caixinha você pode brincar, não sai dali. Então, o que a gente permite? Mas isso não limita a inovação? Sob uma perspectiva, sim. Mas, em contrapartida, é muito melhor ter uma caixinha de areia do que não ter caixinha de areia nenhuma para brincar. Porque a regulação não permita que você faça o novo. As nossas regras, elas existem para que algumas influências, principalmente econômicas, geradas dentro do setor financeiro, elas sejam evitadas, como é toda essa parte de tomada de risco. Então, o grande papel do sandbox é permitir que a gente tenha esse espaço para testar o novo, dentro de um limite onde errar não vai te penalizar, porque senão você não tem um incentivo para fazer o erro. Se eu sei que eu estou fazendo novo e que eu posso errar, e se eu errar, vai vir aqui o regulador e vai dar na minha cabeça, não vou nem começar a fazer isso. Por quê? Porque senão eu não vou buscar inovar. Então, essa é a grande importância do sandbox. Quando a gente olha para cidades inteligentes, né, para mim é um fator muito curioso, porque se a gente olha sobre a perspectiva de regulamentação, que normalmente é onde os sandboxes eles têm, né, esse maior potencial, ele não é tão forte. Um PS que talvez alguém esteja se perguntando é como é que funciona para a saúde, né, que tem esse mesmo critério. Durante o período de Covid, como a gente deve conhecer, telemedicina foi um dos fatores onde o governo, de forma talvez nem tão estruturada, liberou. Então, ele baixou a guarda e falou, pode ir, estamos em crise, pode testar. Por quê? Porque eu preciso entender os limites para fazer esse novo. Então, né, só a título de curiosidade, as aplicações do nosso dia a dia e como é importante que o governo, né, e voltando ao marco legal, responda na velocidade com que as nossas vidas demandem. E, para mim, é onde cidades inteligentes elas se conectam. O que a gente tem visto, principalmente quando a gente olha para o que é um detalhamento de uma cidade inteligente,
você tem uma rede de interação de vários elementos. Então, eu tenho desde carros a pedestres, a prédios, a fluxos, a infraestruturas públicas, e isso tudo precisa gerar dentro de um ambiente real. É muito complicado eu reconfigurar isso dentro de um cenário e falar, olha, isso daqui está funcionando no cenário, vamos ver como é que funciona na prática. Então, a criação desses sandboxes dentro de cidades inteligentes permite que a gente consiga utilizar de dados reais para perceber o que significa o comportamento humano e como isso afeta o comportamento humano. Então, a grande parte, né, a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial lançou um marco junto com um programa, se eu não me engano, de Itaipu, de como é que você tem uma estrutura para criar esses sandboxes para dentro de cidades inteligentes. E como é que isso funciona, né? O que está vindo através disso? A gente começa a ver o governo em todas as suas esferas impulsionando o mindset, a mentalidade de experimentação. Esse é o grande fator do sandbox. A gente precisa inserir dentro das nossas competências como governo, né, e aqui, independentemente da esfera, como é que eu aprendo a fazer o novo, sem ferir a minha responsabilidade primária, dado em Constituição, de zelar por esse patrimônio público e essa interação social. Então, os sandbox das cidades inteligentes, eles permitem que a gente faça as iterações. A grande referência hoje do mundo são as atividades que aconteceram na Coreia do Sul. Então, eles têm várias cidades e vários testes acontecendo. A gente teve, né, como você bem disse, se eu não me engano, tem mais de 10 correndo dentro do Brasil, mas um primeiro caso foi um caso em Foz do Iguaçu. E eles começaram a replicar isso, buscando que tipo de interação a gente está trazendo. E daí começam as dúvidas de como a tecnologia, junta nesses novos modelos de negócios escaláveis, pode transformar essa relação social que a gente tem. Então, o que significa, por exemplo, vamos do mais básico, eu ter toda a parte de semáforos inteligente baseado no fluxo de pessoas. Então, como é que eu regulo essa conexão interurbana, né, entre pessoas e agentes e objetos, utilizando desse novo mindset? Então, essa é a grande importância para as cidades inteligentes, mas, para mim, aqui, né, eu acho que é uma ótima iniciativa, a gente precisa continuar fazendo isso, mas eu ainda gostaria de ver essa extrapolação do mindset de experimentação correndo para outros lugares. Eu acho que a gente tem muita oportunidade, muita gente com a cabeça boa para repensar os nossos problemas e trazer isso dentro de ambientes desenhados para que a gente descubra e execute o novo. Sem dúvida também, acho que faz todo sentido e são passos importantes para um futuro próximo, assim esperamos, né? Um outro ponto que a gente gostaria de tratar com você diz respeito ao fomento ao investimento pela nova lei. A gente sabe que vieram ferramentas muito importantes, o Léo inclusive apresentou elas há pouco aqui, junto com slides na exposição introdutória dele. Por outro lado, sabemos também que alguns mecanismos que foram cogitados e que estavam, inclusive, dentro do projeto de lei que foi a votação pelo Congresso, eles acabaram não sendo aprovados. Aqui eu faço referência, por exemplo, à situação do aproveitamento das regras da Lei do Bem para fins de deduções fiscais e exclusões fiscais, que acaba sendo muito generoso e é um excelente canal de estímulo à inovação, estímulo à pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Essa parte, por exemplo, ficou de fora. Qual é a sua avaliação, Tami? Você acha que, em termos de alternativas de fomento, incentivo ao investimento, a lei ela adotou, ela foi tão generosa quanto poderia, ela poderia ter um pouco mais adiante? Você entende que o Brasil foi comedido, foi generoso? Em que ponto ficamos aqui? Deveríamos ter feito alguma coisa diferente na sua leitura? Ótimo ponto, Paulo. Aqui a gente sempre vai entrar na discussão, né? Sempre poderia ser melhor, independentemente de quão bom foi. Eu volto na intencionalidade. O que eu não gostaria desse marco é que a gente demorasse mais 10 anos para olhar para ele e falar o que está faltando e o que não está faltando, né? O primeiro passo, e aqui eu já dou as especificidades da onde a gente podia ter melhorado, mas o primeiro passo ele existiu.
O que a gente precisa é dar a celeridade que a temática precisa. E aqui para exatamente tudo que a gente faz, né, no mundo de hoje, com a velocidade com que as coisas mudam, isso é necessário. Né? A gente não está falando só do marco das startups. Né? Todas as nossas leis, todos os nossos sancionamentos, eles deveriam ter a velocidade com que o mercado vai se atualizando. Mas, particularmente para este assunto, a velocidade com que as coisas mudam, elas têm critérios de aceleração maiores. Então, o que eu acho? Eu acho que nós fomos conservadores. Nós optamos por não liberar várias coisas para entender como é que funciona, que impacto isso tem. Né, olhando para investimentos, hoje, né, com muitas coisas do Brasil, a gente tem problemas, tanto é que os dois próprios exemplos que o Leonardo influenciou, tanto a parte de energia quanto a parte de oil and gas, são dois incentivos tributários que estão sendo revistos. Por quê? Porque eles são antigos e agora tem novas formas de se fazer esse investimento. Então, eles próprios foram reformulados. Então, o que acaba acontecendo é que a gente não tem o timing de atualização dessas coisas e a gente acaba sem ter não a existência da lei, mas o enforcement da lei. Então, eu acabo criando esses bolsões de estruturas e de stakeholders que aprenderam a fazer as coisas como elas sempre foram feitas. E dado que você não tem uma atualização, você acaba criando um comodismo dentro desse processo. Então, olhando para a parte de benefício tributário, eu acho que a gente começou aonde a gente tem maior controle, ou seja, onde os gatilhos eles eram mais comuns às estruturas que a gente tinha. A gente precisa, a partir daqui, como governo, buscar decidir o quanto que a gente vai abrir isto para novos experimentos. Então, coisas que estão crescendo muito, né? A gente vê todo o posicionamento de corporate venture capital, ou seja, essa parte de venture capital olhando para corporações, independentemente de benefício fiscal. Por quê? Porque isso traz aceleração, isso traz mais valor, isso me traz inputs que eu não teria acesso antes. Então, existem teses que você ter auxílios tributários, eles são grandes mecanismos aceleradores, mas eles não são blockers. A gente está vendo o mercado se movimentar independentemente deles. Então, aqui é uma visão do governo de estar buscando o quanto que eu quero conectar essas pontas e ver o tamanho da aceleração. Só que se isso acelera e eu não estou preparado, o que pode acontecer é descontrole. E a gente conhece bem a nossa agenda Brasil e como é que isso funciona dentro do cenário de descontrole, numa velocidade com que essas coisas se mexem. Então, eu acho que a gente foi conservador. Aqui, para mim, é menos sobre foi certo ser conservador ou não, mas o mindset que a gente deveria ter, e aqui é uma pena, né, que o deputado não esteja, mas de que, enquanto tempo a gente está pretendendo olhar para os resultados e indicadores que essa alteração gerou e repensar os resultados que a gente teve. Então, dando o exemplo de um outro setor, só para dar um paralelo para todo mundo, o Brasil tomou uma decisão de ser conservador também em Open Banking. A gente regulou Open Banking recentemente, aí faz alguns anos, muito inspirados na regulamentação, né, da Inglaterra, que foi a primeira grande, o primeiro grande país a ter uma regulamentação para Open Banking. O que aconteceu dentro da regulamentação de Open Banking dos aprendizados? Eles investiram muito tempo na época em parametrizar de saída várias coisas, que depois que você colocou para experimentação, descobriu-se que não eram tão assim. E eles tiveram que refazer porque isso impediu o desenvolvimento. Quando o Bacen tomou essa decisão, ele colocou a parametração para baixo. Ou seja, eu não vou colocar, vou me preparar para entender como é que o mercado faz e criou um sandbox virtual, vamos chamar assim, de limite, onde é que o Open Banking poderia operar, colocou isso em ondas e falou, eu vou aprender. O que é a grande expectativa do mercado? Que o mindset do Bacen já está pronto para uma vez que esse fluxo de dados comece a acontecer, tudo bem, agora eu começo a acelerar. Que foi o que aconteceu com o Pix, por exemplo. A rápida adoção do Pix fez com que eles acelerassem outras vertentes que eram vinculadas àquela mudança de comportamento. Então, é um pouco desse contínuo aprendizado, vamos chamar assim, que o governo precisa ter. Legal, Tami. E, na verdade, assim, na sua primeira intervenção, você chegou a falar
de algumas oportunidades de mercado, e você mencionou novamente essas oportunidades. Então, eu queria que você, se pudesse, por favor, detalhasse um pouquinho, né? Quais oportunidades essa lei deve criar para a economia, para o mercado e para os investidores, ou seja, no geral. O que você acha que vai ser criado de oportunidade? Legal, ótimo ponto, Luiz. Eu acho que eu vou separar isso nas esferas, né? Acho que a primeira coisa é tudo que ganha nome ganha uma certa visibilidade. Apesar de que o mercado já estava, né, flutuando, a razão de nós darmos nome e ter uma regulamentação específica atuando para dentro das startups, eu acho que isso começa a dar um pouco mais de segurança para perfis mais conservadores dentro dos stakeholders que, né, regem a economia. Então, o primeiro grande ganho de mercado é que quando a gente começou, então, eu comecei a trabalhar com startups em 2014, 2015, mas há muito tempo você tinha, não, isso é coisa de risco, você tá maluco, isso daqui vai quebrar, isso é uma outra bolha. Então, você tinha um certo temor. Quando você começa a ter uma regulamentação que fala, olha, isso daqui é real, a gente está determinando isso dessa forma, e que sem julgar o certo ou errado de determinar isso, mas você começa a dar nome. Então, você traz um pouco mais de controle, de conforto para o mercado, que isso é algo visto como governo, como algo real. O segundo ganho é a liberação, nesse primeiro momento, de trazer mais investidores. Sejam eles nas corporações, sejam eles nas pessoas físicas, sejam eles através de mecanismos de fundos, né? Os fundos podendo trazer isso para dentro do seu portfólio, porque está regulado. Então, você começa a trazer uma atração de investimento que impulsiona a geração. Querendo ou não, a gente está falando de empresas, né? Sem discutir o que é o conceito. Então, a gente traz mais valor para o cliente, a gente traz mais empregos para a economia, a gente traz maior PIB, geração de PIB para o país, a gente traz ganhos de inovação, então, automatização, desenvolvimento de novas ofertas, a atualização de parques fabris ou utilização de eficiência dentro disso. Então, tem vários mecanismos que surgem uma vez que a gente destrave esse investimento. Então, né, você tem ganhos na escala da cadeia produtiva por permitir tanto trabalhadores como também, né, empregadores a estar utilizando desses mecanismos. Sobre uma perspectiva governamental, a gente acabou fazendo um passant, mas quando eu começo a ter processos licitatórios que permitam essa entrada, eu abro oportunidade para que o próprio governo consuma de toda essa tecnologia, de toda essa inovação que está fluindo dentro do país, que antes estava sendo muito utilizado por corporações e pelas próprias limitações das leis de licitações, né, em todo o processo licitatório, o governo não conseguia consumir. Então, o marco abre essa chance e aquela inversão, o Leonardo trouxe isso muito bem, e a inversão importante de sair de custo para sair de valor, começa a ensinar o mercado que é o que é critério de avaliação aqui. Ou seja, sob que ótica a gente olha para a inovação e como é que a gente entrega estas perspectivas. Sobre uma visão maior, né, olhando, abstraindo um pouco key stakeholder, o que são grandes oportunidades que não necessariamente estão no marco, mas estão associadas a essa entrada desse novo modelo de empresa, né? Então, a gente tem uma confluência, né, trazendo um mindset que vinha por décadas olhando para o mercado sobre uma cadeia muito tradicional, onde a forma que eu executo ela é muito sobre controle. Enquanto eu começo a ter entidades, né, através das startups, olhando muito uma geração de valor através da experimentação, através do novo, através da maximização da geração de valor. Então, isso, para mim, esse registro do marco, ele crava um milestone de como é que a gente pode olhar para esse mundo de uma forma mais fluida, menos sobre os conceitos, mas o que a gente poderia estar gerando de valor a partir disso. Muito legal. Eu percebi, né, pela sua fala também, que assim o marco legal, apesar dele ter auxiliado, né, no mercado, ele ter trazido mais segurança para investidores, né, para os próprios empreendedores e vamos dizer para o governo, né, que abriu essa oportunidade para o governo consumir as inovações das startups. Com certeza ele não resolveu tudo, né? Não resolveu todos os problemas.
Então, eu queria que, dentro da sua experiência, especialmente internacional, o que você acha, quais são os obstáculos que as startups ainda sentem no Brasil, ainda vive, e o que eventualmente poderia ter sido melhorado, além daquilo que o Léo já mencionou, mas o que poderia ter sido mencionado aí pelo marco legal ou por uma futura alteração legislativa? Legal, Luiz. É complicado ser exaustivo aqui, né? Porque isso é uma constante Não, longe. mudança. A lei já não foi, você também não precisa ser. Mas eu vou dizer o que, pelo menos o mercado, ao sair, né, acabou trazendo muito na figura de investimento. A gente conseguir diminuir as barreiras e aumentar os incentivos frente a critérios de inovação. Então, como é que a gente continua facilitando as empresas, e aqui startups ou não, a fazerem um novo? E como é que a gente cria mecanismos de incentivo? Aqui, olhando para outros países, você tem muito incentivo tributário e fiscal para que as empresas façam novo. Seja com financiamento, seja com melhores benefícios tributários, seja com acesso a oportunidades que não estão disponíveis para aquele player que não está inovando. Então, o papel do governo é facilitar e acelerar para que o empreendedor consiga, através desses ativos, criar o novo. Então, né, a grande base do mundo hoje é ter essas bolsas, esses fundos, esses benefícios tributários muito alocados a essa frente de inovação. Então, eu acho que é uma evolução para o marco e a gente continuar expandindo, nós como governo, né, como é que a gente cria essas oportunidades, esses mecanismos de incentivo. Para além disso, obviamente, a gente continua expandindo o direcionamento que o Marco já deu, né? Ele não tem tanta menção a esses fundos, mas toda essa parte de desburocratização. Então, como é que a gente facilita para que as startups elas não fiquem com todos os entraves? Como é que a gente expande a existência desse sandbox? E, para mim, libera o mindset de experimentação para todo o setor, não só necessariamente para empresas que têm uma limitação de 16 milhões de faturamento bruto. Então, essas seriam minhas duas visões. Continuar tendo incentivo, seja ele tributário, seja ele de investimento direto, e continuar diminuindo as barreiras para a inovação. Bacana. Paulo, Léo, vocês têm alguma consideração ainda a fazer? Alguma pergunta adicional para a Tami? Penso que a gente pode seguir para a próxima etapa já, Guilherme, da minha parte. Léo, alguma coisa para perguntar? Porque, na verdade, nós estamos quase que estourados no nosso tempo. Não, acho que não é uma pergunta, é um pouco aproveitando só o gancho aí desse último comentário da Tami, que foi uma pena, né, a vedação, né, das startups estarem no Simples, né? Então, assim, seria de fato um ferramental importante de compliance tributário, né, que certamente daria aí uma boa ajuda, né, de facilitação e de menor custo aí para essas empresas em fase inicial de negócio, mas enfim, foi só por conta, pelo que eu entendi dos debates parlamentares, só por conta do modelo societário, né? Assim, SA não pode ser optante pelo Simples, portanto, startup, como gosta do modelo de SA, eu não vou dar Simples para as startups. Então, assim, foi uma pena essa rigidez, né? Faltou, talvez, pensar um pouquinho fora da caixa para encaixar o Simples aí nesse marco legal. Muito bacana, acho que é um pecado importante dessa legislação. Tami, acho que temos um minutinho para uma consideração final sua. Obrigada, Luiz. Vou aproveitar para agradecer a todo mundo e, de novo, a Cristian pelo convite. Talvez a grande mensagem aqui uma vez que a gente tem esse marco, se interajam do ecossistema de startup, definido pelo marco ou não. Saiam dos prédios, experimentem. Tem muita oportunidade acontecendo e muita gente inovando. Então, né, se conectem. Muito bacana. Bom, então, agora, infelizmente, não temos mais tempo. Tami, muito legal a sua apresentação, né? Como a gente esperava, você domina o assunto e acho que explorou muito bem todas as questões que a gente colocou. Então, os nossos agradecimentos a você pela participação, né? Obrigado aos meus colegas de moderação, ao Léo, ao Paulo. Obrigado também ao pessoal todo aqui da Bricham, que nos ajudou, a Clara,
Tá tudo, a Clara, a Mayra, o Fabrício, que está todo mundo aqui nos bastidores do evento. Como a Carol falou ontem, né, com essa notícia da convocação do deputado, passamos um pequeno estresse, ficamos até 11 horas da noite trocando mensagens, mas tudo bem, o webinar aconteceu e acho que o conteúdo foi muito bom. Então, eu gostaria de agradecer a todos, desejar um bom dia e lembrá-los de assinar o nosso canal da Britium no YouTube, né, onde todos os nossos webinars estão disponíveis para que sejam assistidos. Então, eu desejo bom dia a todos e muito obrigado e até uma próxima oportunidade.